O estúdio do SBT estava completamente lotado naquela noite de quarta-feira. As luzes brilhavam intensamente sobre o palco enquanto a plateia aguardava ansiosa. Ratinho ajustava seu microfone, preparando-se para mais uma edição de seu programa. A convidada especial da noite prometia agitar as redes sociais. Mas será que alguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer? Será que aquela entrevista se tornaria um dos momentos mais polêmicos da televisão brasileira? O apresentador sorriu para as câmeras, sem saber que sua noite tomaria um rumo completamente inesperado. A música de abertura começou a tocar. A plateia aplaudia efusivamente. E então, ela entrou. Ludmilla surgiu com seu estilo inconfundível, acenando para o público que delirava. Ratinho se levantou para cumprimentá-la, educado como sempre. Os primeiros minutos foram de cordialidade, elogios mútuos, risadas ensaiadas. Mas havia algo no ar, uma tensão imperceptível que pairava sobre o estúdio. Seria apenas nervosismo? Ou havia algo mais profundo prestes a explodir? A equipe técnica observava atenta. Os produtores nos bastidores trocavam olhares preocupados. O que eles sabiam que o público ainda não sabia? Por que aquela inquietação? A conversa fluía aparentemente normal, mas quem prestasse atenção perceberia os microgestos, as pausas, os olhares. Algo definitivamente não estava certo naquela entrevista. Ratinho iniciou as perguntas de forma leve, comentando sobre os sucessos recentes de Ludmilla. Ela respondia com simpatia, mas havia uma certa frieza em seu tom. O apresentador, experiente, tentava descontrair o ambiente. Perguntou sobre a rotina de shows, os novos projetos, as colaborações com outros artistas. Ludmilla respondia de forma cada vez mais monossilábica. A plateia começou a perceber que algo estava diferente. Por que a cantora parecia tão distante? Seria apenas cansaço da agenda lotada? Ou haveria algo pessoal envolvido? Ratinho então fez uma pergunta sobre a trajetória da cantora, desde o início da carreira até o sucesso atual. Era uma pergunta comum, feita a praticamente todos os convidados do programa. Mas a reação de Ludmilla foi inesperada. Ela franziu a testa, cruzou os braços e respondeu de forma ácida que não gostava de ficar relembrando o passado. O clima no estúdio mudou instantaneamente. Ratinho, surpreso, tentou rir da situação. A plateia riu junto, mas era um riso nervoso, desconfortável. Os câmeras se entreolharam. A diretora do programa gesticulava freneticamente da cabine de controle. O que estava acontecendo? Por que aquela mudança súbita de comportamento? Ludmilla mexia no celular enquanto Ratinho tentava retomar a conversa. Era falta de educação? Estratégia? Ou havia algo muito maior por trás daquela atitude? Ratinho, sempre habilidoso em contornar situações difíceis, tentou mudar o rumo da conversa. Perguntou sobre a vida pessoal de Ludmilla, seus hobbies, o que gostava de fazer nas horas vagas. A cantora soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo estúdio. Então veio a primeira bomba. Ludmilla comentou que achava interessante como alguns apresentadores tentavam ser íntimos dos convidados, como se realmente se importassem com suas vidas. O comentário foi direto, afiado como uma lâmina. Ratinho manteve a postura profissional, mas era visível o desconforto em seu rosto. A plateia ficou em silêncio absoluto. Aquilo era roteiro? Era uma pegadinha? Ou a situação estava realmente saindo do controle? O apresentador respirou fundo e tentou responder com leveza, dizendo que seu interesse pelos convidados sempre foi genuíno. Ludmilla revirou os olhos de forma bem visível. A equipe técnica não sabia se continuava gravando ou se interrompia. Os comerciais estavam programados para dali a 10 minutos. Conseguiriam chegar até lá sem um desastre completo? O que levaria uma artista consagrada a agir daquela forma em rede nacional? Haveria algo que o público desconhecia? Algum conflito anterior entre eles? A tensão era palpável. E todos no estúdio sentiam que aquilo era apenas o começo de algo muito maior.
E então aconteceu o impensável. Durante uma tentativa de Ratinho de aliviar o clima com uma piada sobre as diferenças geracionais, Ludmila interrompeu bruscamente. Com um tom que misturava desdém e irritação, ela disse que não precisava ouvir conselhos de gente do passado que não entendia a nova geração. O estúdio congelou. Mas ela não parou por aí. Ludmila continuou, dizendo que apresentadores como Ratinho deveriam se aposentar e dar espaço para pessoas mais conectadas com a realidade atual. O golpe foi duro, mas ainda assim, Ratinho manteve a compostura. Até que Ludmila cometeu o erro fatal. Ela mencionou que até a família dele devia estar com vergonha de ver ele ainda tentando ser relevante na televisão. As palavras ecoaram como um trovão no estúdio. A plateia deixou escapar um "oh" coletivo. Ratinho, que até então mantinha a calma, mudou completamente de expressão. Seus olhos brilharam de uma forma diferente. As mãos se fecharam sobre a mesa. A família sempre foi sagrada para ele. Todos que o conheciam sabiam disso. Por que Ludmila escolheu justamente esse ponto sensível? Seria provocação deliberada? Teria alguém a incentivado a fazer isso? A produção entrou em pânico. Será que conseguiriam controlar o que viria a seguir? Ou a televisão brasileira estava prestes a testemunhar um dos momentos mais explosivos de sua história? Ratinho se levantou lentamente da cadeira. O movimento foi tão carregado de significado que todos no estúdio prenderam a respiração. Com a voz firme, mas visivelmente abalado, ele começou a falar. Disse que durante toda a sua carreira sempre respeitou todos os convidados, independentemente de concordar ou não com suas opiniões, que abriu as portas de seu programa para artistas de todas as gerações, mas que havia uma linha que jamais poderia ser cruzada: o respeito à família. Ludmila tentou interromper, mas Ratinho continuou. Falou sobre sua trajetória, sobre como começou do zero, sobre os valores que seus pais lhe ensinaram, sobre como construiu sua carreira com honestidade e trabalho duro, e como sempre manteve sua família longe dos holofotes, protegendo-os justamente para evitar que fossem atacados gratuitamente. A emoção tomava conta de sua voz. A plateia estava dividida. Alguns aplaudiam Ratinho, outros pareciam desconfortáveis com a situação. Ludmila, pela primeira vez, parecia ter percebido que havia ido longe demais. Mas seria tarde demais para voltar atrás? O estrago estava feito. A cantora tentou se justificar, dizendo que foi mal interpretada. Mas Ratinho a cortou, dizendo que as palavras dela foram muito claras, que milhões de pessoas ouviram, que sua família ouviria, e que ele não permitiria que aquilo passasse em branco. O que aconteceria agora? A situação no estúdio estava completamente fora de controle. Ludmila se levantou também, dizendo que não precisava ouvir sermões de ninguém, que era uma artista livre e que falava o que pensava. A produção tentava desesperadamente fazer sinais para ambos se acalmarem, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Ratinho questionou se liberdade de expressão significava desrespeitar as pessoas e suas famílias. Ludmila retrucou, dizendo que ele estava fazendo vitimismo. A plateia começou a se manifestar mais abertamente. Alguns gritavam apoio a Ratinho, outros defendiam Ludmila. O que deveria ser uma entrevista comum havia se transformado em um campo de batalha. Os seguranças do estúdio se posicionaram estrategicamente caso precisassem intervir. A diretora do programa tinha duas opções: cortar a transmissão ou deixar tudo acontecer ao vivo. Ela sabia que qualquer escolha teria consequências enormes. Enquanto isso, nas redes sociais, o caos já havia começado. Hashtags sobre o confronto já estavam entre os assuntos mais comentados do Brasil. Clipes do momento começavam a circular. Opiniões polarizadas inundavam a internet. Uns defendiam Ratinho, dizendo que Ludmila havia sido extremamente desrespeitosa. Outros apoiavam a cantora, alegando que ela tinha direito de se expressar. A televisão brasileira nunca havia visto algo assim ao vivo. Mas o que teria causado tudo isso? Haveria algo que não sabíamos?
A direção do SBT tomou a decisão de cortar para o intervalo comercial de emergência. Mas o estrago já estava feito. Durante os comerciais, o estúdio virou um verdadeiro tumulto nos bastidores. Produtores corriam de um lado para o outro. Advogados da emissora já estavam sendo acionados. Ludmilla foi escoltada para seu camarim, seguida por sua equipe. Ratinho permaneceu no palco, visivelmente abalado, sendo consolado por alguns membros da produção. Enquanto isso, a internet literalmente pegava fogo. Famosos começavam a se posicionar. Alguns defendiam Ratinho, elogiando sua postura de defender a família. Outros criticavam sua reação, dizendo que ele exagerou. Já havia quem defendesse Ludmilla, argumentando que ela estava apenas sendo autêntica. E havia também os que a condenavam duramente pelo desrespeito. Portais de notícias já publicavam matérias sobre o ocorrido. Programas de outras emissoras interrompiam sua programação para comentar o caso. A repercussão foi instantânea e avassaladora. O SBT teve que se manifestar oficialmente, informando que estava apurando os fatos. Mas uma pergunta permanecia no ar. O programa voltaria ao ar? Ratinho e Ludmilla se reconciliariam? Ou aquele seria o fim definitivo de qualquer possibilidade de diálogo? E mais importante, o que realmente havia por trás de tudo isso? Seria apenas um mal-entendido? Ou haveria questões mais profundas envolvidas? Nos dias seguintes ao incidente, novas informações começaram a surgir. Fontes próximas à produção revelaram que havia tensões nos bastidores antes mesmo da gravação começar. Aparentemente, Ludmilla teria feito exigências consideradas excessivas pela equipe do programa. Pedidos sobre camarim, alimentação e até sobre quais perguntas poderiam ou não ser feitas. A produção teria negado algumas dessas exigências, o que teria irritado a cantora. Outros rumores indicavam que Ludmilla estaria chateada com comentários que Ratinho teria feito meses atrás em outro programa, sobre o estilo musical da nova geração. Embora ele não a tivesse citado diretamente, ela teria levado para o lado pessoal. Havia também especulações sobre questões contratuais. Ludmilla estaria em negociações para um novo contrato com uma gravadora, e criar polêmica poderia aumentar sua visibilidade. Seria tudo uma estratégia de marketing? Por outro lado, pessoas próximas a Ratinho revelaram que ele estava passando por um momento delicado na vida pessoal, com problemas de saúde na família. O comentário de Ludmilla sobre sua família teria atingido um ponto extremamente sensível. A verdade, como sempre, parecia estar em algum lugar entre todas essas versões. Mas uma coisa era certa: ninguém sairia ileso dessa situação. A carreira de ambos seria inevitavelmente impactada. Mas de que forma? 3 dias após o incidente, Ludmilla publicou um comunicado em suas redes sociais. No texto, ela reconhecia que havia se exaltado e que algumas palavras foram ditas no calor do momento. Dizia que nunca teve a intenção de desrespeitar a família de Ratinho e que lamentava profundamente se causou alguma dor. Mas também mantinha sua posição de que tinha o direito de expressar suas opiniões, mesmo que fossem controversas. O comunicado teve reações mistas. Alguns consideraram um pedido de desculpas sincero, outros acharam que faltou humildade e um reconhecimento mais claro do erro. Enquanto isso, Ratinho se manifestou em seu programa já na edição seguinte ao incidente. Com a voz embargada, agradeceu o apoio que recebeu do público e de colegas de profissão. Disse que sua intenção nunca foi criar uma polêmica, mas que não poderia ficar calado diante de desrespeito à sua família. Afirmou que guarda mágoas de ninguém, mas que respeito é fundamental em qualquer relação. Não mencionou Ludmilla diretamente, mas o recado estava claro. A audiência de seu programa disparou. O episódio do confronto se tornou um dos mais assistidos da história da emissora. Paradoxalmente, Ludmilla também viu seus números crescerem. Suas músicas tiveram aumento nas plataformas de streaming. Será que, no final das contas, ambos se beneficiaram da polêmica? Ou as cicatrizes emocionais superariam qualquer ganho profissional?
6 meses depois do episódio que chocou a televisão brasileira, Ratinho e Ludmilla se encontraram novamente, mas dessa vez longe das câmeras. Foi em um evento beneficente, organizado por uma causa social que ambos apoiavam. O encontro foi discreto, mediado por amigos em comum que acreditavam que uma reconciliação seria importante para ambos. Segundo relatos de quem presenciou, a conversa foi longa e honesta. Ludmilla teria pedido desculpas pessoalmente, admitindo que estava passando por um momento difícil em sua vida e que descontou suas frustrações de forma injusta. Ratinho, por sua vez, teria reconhecido que talvez sua reação também tenha sido excessiva, alimentada pelo momento delicado que vivia. Ambos concordaram que a mídia e as redes sociais amplificaram tudo de forma desproporcional, que ambos foram vítimas e algozes ao mesmo tempo, e que, no final, eram apenas seres humanos sujeitos a erros. Não houve abraços cinematográficos ou declarações públicas imediatas, mas houve respeito mútuo e um entendimento de que a vida é complexa demais para ser reduzida a um único momento de confronto. O episódio ficou marcado na história da televisão brasileira como um lembrete de que, por trás das câmeras e dos holofotes, existem pessoas reais com emoções reais, e que o respeito, especialmente à família, deve sempre prevalecer acima de qualquer diferença.